Lembro-me daquela noite com uma clareza que até hoje me assombra, como a sombra de uma mangueira centenária na varanda de casa. A fazenda parecia intocada, exatamente como a deixara 6 meses antes. As paredes caiadas com um tom amarelado pelo sol, o telhado com telhas coloniais descascando como pele ressecada, a varanda de madeira rangendo sob meus pés calçados em sandálias de couro trançado. Tudo estava no seu lugar, cada móvel de jacarandá polido, cada renda bordada sobre a mesa de centro, mas uma atmosfera sutil pairava no ar, tornando tudo estranhamente diferente. Meu marido, Ricardo, mais uma vez se atrasaria em sua viagem de negócios. Suas idas e vindas haviam se tornado uma espécie de vida paralela, um fio invisível que nos ligava e, ao mesmo tempo, nos distanciava. Não sentia raiva, apenas uma resignação morna, quase confortável. Talvez, em suas ausências, eu encontrasse um respiro, um breve alívio da rotina de fingir que tudo entre nós permanecia como antes. Dona Helena, minha sogra, me recebeu na porta com seu sorriso habitual, um tanto reservado, como se mantivesse uma distância respeitosa mesmo nos gestos mais gentis. Logo se afastou, retornando à cozinha, onde o aroma doce de café coado pairava no ar. Ela era uma mulher de movimentos precisos, cada ação calculada, deixando sempre um espaço entre ela e o mundo, uma aura de discrição que eu sempre admirei. Seu Antônio, meu sogro, surgiu mais tarde, quando eu já subia as escadas de pé para o meu quarto, arrastando minha mala de couro surrado. Seus passos eram inconfundíveis, pesados, lentos, com o som característico dos seus chinelos de couro batendo no chão de madeira. Ele sempre caminhava assim, desde os primeiros dias em que o conheci. Você voltou, disse, afirmando o óbvio com uma voz calma, mas com algo vibrando sutilmente por baixo. Virei-me. Ele estava um pouco afastado, encostado no batente da porta da sala, alto, magro, com a camisa de linho branca aberta nos primeiros botões, revelando uma pitada de pele bronzeada. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo trabalho na fazenda, ainda conservava aquela severidade atraente que, desde jovem, eu associava a uma certa masculinidade. Seus olhos castanhos não revelavam nada de extraordinário, apenas uma atenção calma, ou talvez eu apenas visse o que desejava ver. Sim, respondi, para ficar por um bom tempo. Ele assentiu, desviando o olhar para a cozinha. A conversa havia terminado, mas uma sensação estranha, como se alguém tivesse deixado uma marca invisível no ar, permaneceu comigo enquanto eu subia as escadas, sentindo o tecido leve do meu vestido de algodão florido roçando minhas pernas descalças. Os primeiros dias transcorreram sem incidentes. Reintegrei-me ao ritmo lento e tranquilo da casa. Ajudava Dona Helena na cozinha, preparando quitutes com mandioca e cocô, regava as samambaias penduradas na varanda, levava Duque, o velho labrador da família, para passear pelos caminhos de terra batida. Ricardo ligava à noite, mas as conversas se tornavam cada vez mais curtas, focadas em trabalho, em planos futuros que pareciam cada vez mais distantes da nossa realidade. Eu falava do clima, da colheita de mangas, da beleza dos ipês floridos. Entre nós, parecia haver uma barreira de vidro, invisível, mas intransponível, que nenhum de nós se esforçava para quebrar. Seu Antônio aparecia esporadicamente, às vezes bem cedo, quando eu saía para o terreiro com uma xícara de café. Ele trabalhava no jardim, podando as roseiras trepadeiras, movendo vasos de barro, a camisa de mangas compridas dobradas até os cotovelos, revelando seus antebraços fortes e bronzeados. Ele não me dava atenção, ou fingia não dar. Às vezes, lançava um olhar rápido por cima do ombro, breve como uma sombra, mas que, dentro de mim, deixava uma resposta estranha. Sentia meu corpo se tensionar levemente sob o vestido leve, a pele dos meus braços arrepiar-se. Internamente, repreendia-me por ser tola, mas a sensação não desaparecia. Uma noite, quando Dona Helena foi visitar uma vizinha na cidade e ficamos sozinhos, ele sugeriu que nos sentássemos um pouco na varanda. O vento acalmou. Está agradável, disse ele, a voz um pouco mais rouca do que de costume. Hesitei por um instante. Não havia razão para recusar, nenhuma desculpa plausível, mas algo dentro de mim resistia. Ainda assim, assenti,
ajeitando a saia do meu vestido de chita estampada. Sentamos em silêncio. Ele fumava um cigarro de palha, o cheiro forte misturando-se ao perfume doce das flores do jardim. Eu bebia um chá de erva cidreira, sentindo o calor da porcelana fina em minhas mãos. O som das cigarras pulsava no ar quente da noite. O aroma distante dos laranjais em flor pairava suavemente. Tudo era como sempre fora naquela fazenda. E, no entanto, não era. Está cansada? Perguntou de repente, sem me olhar, fitando a ponta acesa do cigarro. Um pouco, murmurei, observando a luz bruxuleante de um vagalume no jardim. Aqui é um bom lugar para descansar. Esta casa é como se estivesse fora do tempo. Dentro dela, a gente esquece quem é e o que deve fazer. Não respondi, porque ele havia acertado em cheio. Era precisamente isso o mais aterrador. Quando ele se inclinou para colocar a cinza no pires de barro sobre a mesa, sua mão roçou levemente meu cotovelo. O contato foi fugaz, quase imperceptível, mas minha pele pareceu arder sob a manga do vestido. Ele, aparentemente, não notou. E, ainda assim, eu sentia, quase fisicamente, sua atenção sobre mim. Era como um fluxo invisível que me envolvia, que se infiltrava entre as palavras não ditas, entre os gestos contidos, sem romper as normas estabelecidas. Mas era precisamente por isso que me confundia ainda mais. Comecei a notar coisas estranhas em mim, como escutava atentamente o som dos seus passos pelos corredores de ladrilho vermelho, como ficava imóvel quando o ouvia perto, como inconscientemente endireitava a postura se sentia seu olhar pousar sobre mim, como esperava, quase ansiosamente, que ele dissesse alguma coisa. Repetia para mim mesma que era apenas minha imaginação, que sentia falta de calor humano, de uma simples atenção de outra pessoa, que estava buscando significados onde não havia. Mas quanto mais repetia isso, mais sentia que tudo entre nós, o silêncio, os olhares furtivos, os cruzamentos pelos corredores, estava carregado de uma eletricidade sutil, como se o ar entre nós já carregasse a possibilidade de algo proibido. E bastava um pequeno passo para que tudo desmoronasse. Uma manhã, ao descer para a cozinha, vi-o junto à janela, de costas, servindo-se de café. Detive-me no umbral, sentindo de repente que não podia entrar, como se algo tivesse mudado no instante em que meus pés tocaram o primeiro degrau da escada. Como se, ao entrar agora, eu desse um passo de onde não haveria retorno. Ele se virou e me viu. Bom dia, disse, tão tranquilo como sempre. Mas algo vacilou em sua voz, uma nota grave e rouca que fez meu corpo estremecer por dentro. Entrei, coloquei a chaleira sobre o fogão a lenha, o tilintar metálico quebrando o silêncio da manhã. Estávamos de pé, um ao lado do outro, muito perto, perto demais, e, no entanto, não nos tocávamos, nenhuma palavra trocada. Aquele momento, o mais simples de todos, tornou-se para mim o primeiro. O ponto de partida. Eu sabia. Algo havia começado. Mesmo que eu tentasse ignorar, já estava dentro de mim, como uma semente plantada em terra fértil, e não havia forma de escapar disso. A casa começou a mudar seu ritmo. Cada dia parecia o anterior, o mesmo jardim com as flores tropicais desabrochando em cores vibrantes, os mesmos passos lentos pelos corredores, o mesmo tilintar dos pratos quando eu lavava as xícaras de cerâmica colorida de todos. Mas, dentro desse mecanismo repetitivo, surgiu algo distinto, algo móvel como uma veia viva em uma pedra imóvel. Entre ele e eu, nos intervalos entre frases e silêncios, apareceu um tipo especial de silêncio, cheio de atenção, denso, quase vivo. Uma tarde, quando Dona Helena foi ao mercado na cidade, saí para o jardim. Estava tranquilo, o calor úmido da tarde envolvendo tudo. Sentei-me no banco de madeira sob a mangueira, levando um livro de poemas de Drummond, mas não li uma linha sequer. Senti que ele se aproximava antes de vê-lo. Simplesmente sabia. Como a gente percebe a mudança do tempo quando o ar de repente se torna mais pesado. Ele surgiu por detrás da casa, vestindo uma camisa de trabalho velha, com manchas de terra, e luvas de couro nas mãos. Viu-me e assentiu levemente. Parecia querer passar direto, seguir para os fundos da propriedade, mas por alguma razão parou. Tudo bem? Perguntou,
como se fosse casualidade, apoiando-se na enxada. Sua voz era calma, grave, uma voz que parecia envolver a gente por dentro. Sim, respondi, sem levantar os olhos do livro fechado em meu colo. Só estou sentada. Às vezes, isso é o mais útil. Ele ficou de pé junto a mim. Escutava sua respiração, o ritmo lento e constante. Não se sentou, mas também não se foi, simplesmente estava ali. O silêncio entre nós se estendia como um tecido de linho entre os dedos, lento, quente, elástico. De repente, deixou as luvas no canto do banco, quase ao meu lado. Estremeci com aquele simples gesto, a proximidade das luvas de couro macio me causando uma estranha sensação. Olhou minhas mãos, agarradas ao livro, e disse: "Você lê, mas não lê, sabe?" Olhei para ele. Vi seu perfil, os olhos semicerrados sob o sol da tarde, os lábios finos, uma ruga discreta ao lado da têmpora. Não sorria, mas em seu olhar havia uma suavidade, que não era masculina nem paternal, apenas humana, profunda demais para não ser sentida na pele. Sim, disse em voz baixa. Às vezes, as palavras não são necessárias. Ele assentiu novamente e se foi, caminhando lentamente em direção ao galpão. Desde aquele dia, tudo mudou, não de repente, mas suavemente, como uma sombra que se alonga pelo chão ao final da tarde. Ele continuava falando pouco na presença de Dona Helena, continuava entrando na cozinha em silêncio para servir-se de café, continuava indo para o jardim sem olhar para trás. Mas agora, em cada um de seus movimentos, eu sentia uma direção, um foco. Ele não era mais apenas parte do fundo, da paisagem familiar. Havia se tornado alguém perigosamente próximo. Comecei a captar o ritmo dos seus passos, a saber pelo som da porta da frente se era ele quem entrava ou não. Escutar como tossia em outro quarto, como a água soava diferente quando ele lavava as mãos na pia de pedra rústica. Tudo isso se tornou a trilha sonora dos meus dias. E eu, a ouvinte sintonizada em uma única melodia. Havia tardes em que ficávamos sozinhos. Dona Helena saía para visitar parentes distantes, Ricardo não ligava, e nós, por acaso, sem nenhum roteiro predefinido, acabávamos na cozinha, apenas os dois. Ele não fazia perguntas desnecessárias, não iniciava conversas profundas, simplesmente estava ali. Às vezes, me olhava em silêncio enquanto eu cortava frutas tropicais para uma salada, a faca afiada deslizando pela polpa suculenta. Outras vezes, colocava uma xícara de chá de capim-limão fumegante à minha frente, sem dizer uma palavra. Comecei a temer minha própria gratidão. Queria estar perto dele, sentir sua presença calma e sólida, mas não queria reconhecer em mim essa sede, essa necessidade que me invadia sorrateiramente. Ainda chamava isso de solidão, falta de atenção, costume. Continuava buscando desculpas, racionalizações que não convenciam nem a mim mesma. Um dia, seu olhar pousou no meu tornozelo. Eu estava sentada na varanda, na cadeira de balanço de vime, com a perna dobrada sob mim, o pé descalço à mostra. Vi o olhar, contido, mas intensamente. Seus olhos semicerraram-se levemente. Ele não disse nada, não se moveu, mas naquele olhar havia algo extra, algo que ultrapassava os limites permitidos, não exatamente brusco, mas decididamente fora de lugar. Não desviei o olhar, não porque quisesse, mas porque não consegui. A pele do meu tornozelo pareceu formigar sob o seu escrutínio silencioso. No dia seguinte, tentei ser mais fria, falar menos, não ficar sozinha nos cômodos da casa, passear mais tempo com Duque pelos campos verdejantes. Mas, em algum momento, entendi que tudo aquilo não era para ele. Era uma luta contra mim mesma. Ele não fazia nada, nem palavras, nem gestos explícitos, apenas, de vez em quando, um olhar demorado demais ou um boa noite suave demais, dito ao pé da escada de madeira escura. Mas até isso começou a soar como um roçar de pele, um toque fantasma que incendiava minhas entranhas. Surpreendi-me pensando nele antes de dormir, imaginando como seria sua aproximação, o calor de seu corpo, o cheiro de tabaco e terra que emanava dele. E nesses pensamentos não havia palavras, apenas respiração suspensa, tensão crescente,
Apenas aquilo que eu não podia fazer, aquilo que minha mente tentava reprimir com todas as forças. Lembro-me de uma vez, ao meio-dia, quando ele entrou na sala onde eu lia, debruçada sobre a mesa de jacarandá. Não ouvi seus passos. Aproximou-se por trás, e apenas sua voz suave me arrancou do meu ensimesmamento. Você está muito quieta. Quase não respira. Estremeci, não por susto, mas porque ele estava certo. Sentei-me na cadeira de balanço, ainda segurando o livro como um escudo, como uma barreira invisível, mas ele já não me olhava como antes, não diretamente, mas como se atravessasse as palavras, a pele, a própria alma. Não sei quanto tempo durou aquele silêncio. Era diferente, não tenso, mas denso, quente, perigoso. Então, ele se levantou lentamente e, ao passar junto a mim, quase roçando minha mão pousada sobre a mesa, disse: às vezes, é melhor respirar, mesmo que dê medo. Não respondi, porque minha respiração já havia me traído, acelerada e superficial. Agora, cada noite é como um exame. Verei seu olhar fugaz, escutarei seus passos lentos, sua mão roçará meu pulso ao me entregar uma xícara de café. Às vezes, sinto que simplesmente não sobreviverei a essa tensão crescente, outras vezes, que só vivo nela, que essa corrente invisível que nos une é a única coisa real em um mundo de aparências. E, a cada dia, é mais difícil enganar a mim mesma. Menos acredito em casualidades, mais acredito que entre nós há algo consciente, algo que pulsa sob a superfície. Ambos sabemos, ambos calamos, ambos esperamos. Desde que as fronteiras entre nós começaram a se desfocar, o espaço da casa deixou de ser seguro. Tudo se tornou instável. Os encontros casuais nos corredores, os minutos matutinos na cozinha, os cruzamentos silenciosos no jardim. Cada detalhe agora podia se converter em um ponto de partida que ocultava algo mais. Algo que respirava na escuridão, que chamava sem se aproximar. Tentava não pensar nisso, mas meu corpo pensava por mim. Reagia, me traía. Às vezes, à noite, descobria-me escutando sons vindos do andar de baixo. Não vozes, nem movimentos de móveis, mas seus passos lentos e pesados, sua tosse rouca, sua presença que eu sentia mesmo quando ele dormia em outro quarto, atrás de duas paredes. Eu jazia imóvel, tentando controlar a respiração, e sentia como o medo começava a despertar dentro de mim. Mas não era medo do encontro, era medo do meu próprio desejo, dessa força avassaladora que ameaçava consumir-me por completo. Uma manhã, acordei cedo. A casa ainda estava em silêncio, envolta na penumbra da madrugada. O ar fresco entrava pela janela entreaberta, carregando o perfume úmido da terra. Enrolei-me no meu roupão de algodão e desci as escadas, decidida a ferver água para um café e desfrutar de alguns momentos de solidão antes que o dia realmente começasse. Ele já estava na cozinha. Estava sentado junto à janela, de costas para a porta, uma xícara de café entre as mãos. Vestia apenas uma camiseta branca e calças de linho claras. Sua figura na penumbra parecia ao mesmo tempo alheia e intensamente real. Fiquei paralisada no umbral, sentindo meu coração acelerar. Ele não se virou, simplesmente disse: "Você também não dorme." Assenti, embora ele não pudesse me ver na penumbra. Entrei, abri o armário de madeira escura de forma mecânica e peguei uma xícara de cerâmica. "É uma manhã estranha", murmurei, o som da minha voz ecoando no silêncio da cozinha. "Demasiado silenciosa." "Às vezes, o silêncio é melhor que as palavras", respondeu ele, levantando-se e se aproximando. Senti meu corpo se tensionar novamente, não por medo, mas pelo reconhecimento agudo da distância mínima entre nós. Talvez meio metro, talvez menos. Em silêncio, ele tomou a chaleira de minhas mãos e serviu a água quente na minha xícara. Seus dedos roçaram levemente os meus, e um tremor percorreu meu corpo. Ele não disse nada, mas manteve sua mão ali por um segundo a mais do que o necessário. E isso foi suficiente. Naquele momento, entendi. O silêncio entre nós já não era uma proteção, uma barreira. Era uma admissão, uma confissão silenciosa do corpo. Durante os dias seguintes, quase não o vi. Ou saía cedo para trabalhar na fazenda,
supervisionando a colheita de café, ou retornava à tarde, quando a noite já havia engolido o sol. Fazia perguntas a mim mesma, perguntas às quais temia conhecer a resposta. Ele estava me evitando? Ou, pelo contrário, estava me pondo à prova, testando a distância entre nós, exercendo um controle sutil sobre essa crescente atração? Mas uma noite, quando Dona Helena viajou para a casa de uma parente distante e não retornaria até o dia seguinte, ficamos sozinhos novamente. Eu estava preparando um jantar leve na cozinha, sem esperar nada fora do comum, o aroma de ervas frescas e azeite pairando no ar. Quando ele entrou na cozinha, parou no umbral da porta. Me olhou por um longo momento, e senti que aquela noite não seria como as anteriores. Aproximou-se lentamente, tomou uma faca de legumes sobre a mesa de madeira rústica e começou a cortar pão. Sua mão roçou a minha por um instante fugaz, enquanto eu picava tomates. Não parecia mais casualidade. Não falávamos, não brincávamos, não nos escondíamos atrás de formalidades. No ar, havia algo denso, envolvente, como vapor quente em um banho turco. Não havia onde se esconder, não havia escapatória. Quando nos sentamos à mesa para jantar, ele se sentou em frente a mim. O silêncio entre nós já não era neutro. Pesava, carregado de uma eletricidade palpável. Quase não toquei na comida. Ele também não. Você mudou, disse ele de repente. Sua voz era baixa, tranquila, mas com uma vibração interna que percorreu minha espinha. Você está diferente. Não respondi. Não conseguia. Não queria mentir. Ele largou o garfo e me olhou diretamente nos olhos. Você tem medo de você mesma. Senti uma onda crescente dentro de mim. Vergonha, raiva, um desejo avassalador que me sufocava. Eu não entendo do que você está falando, sussurrei, desviando o olhar para o meu prato. Ele não apartou os olhos dos meus. Você entende perfeitamente. E então não pude mais. Levantei-me abruptamente, comecei a recolher os pratos da mesa, o som da cerâmica batendo ecoando no silêncio da sala, e corri escada acima. Lá, atrás da porta fechada do meu quarto, fiquei de pé com a testa apoiada na madeira fria. Meu coração batia descompassado na garganta. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele havia dito em voz alta o que eu mesma não me permitia pronunciar. Compartilhou comigo meu medo, e com isso se tornou ainda mais próximo, perigosamente próximo. Pensei que ele não voltaria a falar, que aquilo havia sido limite, que agora só haveria distanciamento, frieza. Mas, na manhã seguinte, ouvi sua batida suave na porta do meu quarto. Um gesto habitual, e ao mesmo tempo um gesto que cruzava todas as fronteiras invisíveis que havíamos construído. Você não tomou café? Disse ele do outro lado da porta, a voz rouca de sono. Não estou com fome. Então, saia um pouco para o jardim. O ar fresco pode fazer bem. Hesitei por um instante, mas acabei cedendo. Já o esperava junto à porta do jardim. Em uma mão, carregava uma garrafa térmica. Na outra, um cobertor de lã surrado. Vamos? Perguntou, um leve sorriso nos lábios finos. Aonde? Só por ali. Ele acenou com a cabeça na direção do velho pomar de mangueiras. Caminhamos devagar, em silêncio. Sentia como o ar vibrava entre nós, uma energia quase palpável. Ele não me tocava, mas parecia que o contato já existia, simplesmente porque estávamos perto, porque eu percebia cada um de seus movimentos lentos e deliberados. Chegamos a um velho banco de madeira sob a sombra de uma mangueira frondosa, na extremidade mais afastada do jardim. Ele estendeu o cobertor sobre o banco. Sente-se. Obedeci, ajeitando a saia do meu vestido de linho branco. Ele serviu chá quente da garrafa térmica em 2 canecas de barro e me entregou uma. Sentamos um ao lado do outro, não muito juntos, mas já era o suficiente para que uma sensação doce e perigosa se espalhasse por mim. Você poderia ter ido embora, disse ele suavemente, fitando as folhas verdes da mangueira. Há muito tempo. Não respondi, murmurei, tomando um gole do chá amargo. Mas você continua aqui. Ele se virou e me olhou,
E naquele olhar já não havia dúvidas, nem dissimulação. Ele sabia, sentia, via tudo o que eu tentava esconder. Não pedia, não apressava, mas com seu silêncio me colocava diante de um espelho implacável. Por que você se cala? Sussurrei, a voz embargada. Porque não quero decidir por você. Abaixei os olhos para minhas mãos, que seguravam a caneca com tanta força que meus dedos estavam brancos. A caneca tremia levemente. Coloquei-a sobre a grama úmida. Ele continuava me olhando, simplesmente me olhando, com uma intensidade que queimava minha pele. Levantei-me e dei um passo em direção à borda do banco. Não me seguiu, mas sentia que esperava. Sua presença estava às minhas costas como a pressão do ar antes de uma tempestade tropical. Não me virei, não fui em sua direção, tampouco me afastei. Fiquei ali, imóvel no silêncio da manhã, com um tremor percorrendo meu corpo e um nó ardente na garganta. E aquela foi minha confissão silenciosa, uma confissão do corpo, de que a batalha estava perdida, de que eu estava à beira do abismo e olhava para baixo, para a escuridão desconhecida. Depois daquele encontro matutino no jardim, a casa deixou de ser simplesmente uma casa. Tornou-se um lugar onde cada som, cada olhar, cada respiração adquiria um peso específico, um significado oculto. Era como se as paredes de taipa tivessem se impregnado de tensão, e agora essa tensão se infiltrava pelas rachaduras, envolvia minha pele, crescia sob minhas unhas. Ainda tentava viver no velho ritmo, cozinhar pratos tradicionais como muqueca e acarajé, lavar a roupa no tanque de pedra, assistir à televisão à noite com Dona Helena. Mas cada coisa que eu tocava parecia vibrar, carregar uma energia diferente. Ele começou a guardar mais silêncio. Não era um silêncio distante, frio, mas um silêncio expectante, carregado de uma promessa implícita. Seu silêncio já não se escondia atrás da cortesia formal. Havia se tornado intencional, como dar um passo na escuridão com plena consciência de que alguém estava ali, observando. Dona Helena viajou novamente, desta vez por 3 dias, para participar de um encontro de bordadeiras em uma cidade vizinha. Ele não discutiu, não fez objeções. Eu não disse nada. Ambos sabíamos o que aquela ausência significava, o espaço de tempo que se abria diante de nós, carregado de possibilidades silenciosas. A primeira noite transcorreu em silêncio. Não trocamos palavras. Ele lia o jornal na sala de estar, sob a luz amarelada do abajur de cerâmica. Eu estava sentada na cozinha, fingindo estar ocupada, folheando um livro de receitas antigas, o cheiro de cravo e canela impregnando o ar. Tentei escrever algo no meu caderno de capa de couro, uma lista de compras, algumas anotações aleatórias, mas tudo saiu ilegível, a letra tremendo sobre o papel. Ele entrou na cozinha tarde, pouco antes de se recolher para o quarto. Boa noite, disse, parando no umbral da porta, a camisa de linho amassada, os cabelos escuros ligeiramente despenteados. Assenti sem me virar, concentrada em rabiscar círculos na página do caderno. Escutei seus passos lentos se afastando, mas ele não se foi completamente. Permanecia ali, parado, em silêncio, como se esperasse algo. Se você tiver dificuldade para dormir, pode descer, murmurou finalmente, a voz um sussurro rouco. Não costumo dormir cedo, respondi, sem encará-lo. Ele se foi. Mas eu continuei sentada à mesa da cozinha por muito tempo depois, sob a luz fraca da luminária de ferro. Então, levantei-me, subi as escadas lentamente, deitei-me na cama, fechei os olhos, mas o sono não veio. No dia seguinte, a casa parecia respirar conosco. O ar havia se tornado mais denso, quase palpável. Eu sentia isso em tudo, na textura áspera do lençol de algodão, nas rachaduras finas dos azulejos da cozinha, no render dos degraus de madeira sob meus pés descalços. Tudo havia se tornado hipersensível, até mesmo a roupa leve que vestia, até mesmo minha própria pele, que parecia vibrar sob um toque invisível. Quase não nos cruzamos durante o dia. Ele saiu pela manhã, antes que o sol estivesse alto, e retornou ao meio-dia. Almoçamos separadamente, em silêncio, cada um em seu canto da mesa de madeira maciça. Encontramo-nos casualmente no corredor,
Quando eu descia e ele subia. Ele parou. Eu também. Entre nós, não havia mais de 1 metro de distância. Tudo bem? Perguntou, seus olhos castanhos fixos nos meus. Assenti, a voz um fio de voz. Você parece estranha. Cansada. Um pouco. Ele não disse nada, apenas inclinou ligeiramente a cabeça e olhou, não para o meu rosto, mas mais abaixo, para o meu pescoço, meus ombros, meus braços descobertos sob a blusa de renda. Seu olhar não era brusco, nem grosseiro, era intenso demais, como se já estivesse tocando, acariciando a pele. Descanse, disse finalmente, e seguiu seu caminho pelas escadas. Fiquei parada por um longo tempo, sentindo o calor daquele olhar imaginário queimar minha pele, pulsando sob a superfície. À noite, acordei de repente, sobressaltada. Não entendi o porquê. O sono havia sido agitado, confuso, como se algo tivesse passado roçando por mim na escuridão. Sentei-me na cama, escutando atentamente. A casa estava em silêncio, mas aquele silêncio já não parecia vazio. Sentia que ele não estava dormindo. Levantei-me, caminhei descalça pelo corredor, tentando não fazer barulho. Desci as escadas lentamente. A luz da sala de estar estava acesa, filtrando-se por baixo da porta entreaberta. Ele estava sentado na poltrona de couro, com um livro de capa dura no colo, vestido com um roupão de seda escura. Virou-se quando ouviu meus passos hesitantes. Nossos olhares se encontraram. Não consegui ler sua expressão naquele momento, paz ou inquietação, mas algo dentro de mim se contraiu. Um pesadelo? Perguntou, a voz suave na quietude da noite. Assenti, a garganta seca. Ele não me chamou para perto, não me ofereceu um assento ao seu lado. Simplesmente deixou o livro de lado e ajeitou uma manta de lã sobre o sofá, como se soubesse, intuitivamente, o motivo da minha descida. Quero um chá quente. Sentei-me no sofá, encolhida, a cabeça baixa. Minha respiração estava rápida e superficial. Ele notou, mas não comentou nada. Quando retornou com uma xícara fumegante, eu olhava pela janela para a rua escura, sem um único poste de luz aceso. Senti seus passos lentos atrás de mim como uma descarga elétrica. Ele deixou a xícara sobre a mesa de centro. Você está com medo? Não sabia ao que ele se referia. Não, não sei. Ele estava perto demais. Escutava sua respiração, o ritmo regular, mas lento, como se ele também se contivesse. Eu estava sentada imóvel, não conseguia me virar, não conseguia ir embora, apenas escutava. Quer que eu vá? Não me escapou. Ele não disse embora, mas vá. Ele não disse nada por um longo momento, mas senti como a tensão entre nós se tornava quase física, como se uma fina película invisível nos separasse. Bastaria estender a mão para rompê-la. Levantei a cabeça e o encarei. Ele continuava ali, parado, me observando. Seus olhos estavam escuros, pesados. Não conseguia desviar o olhar. Não conseguia olhar para outro lado. Por que você não tem medo? Sussurrei, a voz rouca. Eu tenho medo, respondeu ele, a voz ainda mais baixa. Mas já não importa. E o que importa? Ele hesitou por um instante. Então, sentou-se ao meu lado no sofá, não muito perto, mas mais perto do que antes. Importa que você está aqui, que não fugiu, que sabe de tudo e continua aqui. Minha mão tremia incontrolavelmente. Escondi-a entre minhas pernas, apertando os dedos com força. Ele olhou para baixo, depois para mim. Você está no umbral, disse em voz baixa. Eu vejo. Vejo isso a cada dia. Não respondi. As palavras eram supérfluas. Tudo já havia sido dito no silêncio daquela noite. Ele colocou a mão no encosto do sofá, logo atrás de mim, sem me tocar, mas senti o calor de sua proximidade. Estava ali, respirando perto do meu cabelo. Naquele momento, entendi. Aquilo não era apenas atração, era necessidade, algo que não desapareceria, mesmo que eu me levantasse e corresse para o fim do mundo. Aquilo me seguiria, respiraria na minha nuca, esperando que eu tropeçasse novamente.
O que você quer de mim? Perguntei, a voz quase inaudível. Nada, respondeu ele. Apenas espero. O que você espera? Que você deixe de mentir para si mesma. Ele afastou a mão do encosto do sofá, levantou-se e caminhou em direção à porta. Vou deixar a luz acesa. Se não conseguir dormir, volte. Continuei sentada no sofá por um longo tempo, até que os primeiros raios de sol da manhã começaram a filtrar-se pelas cortinas da janela. No dia seguinte, nada de extraordinário aconteceu na casa. Ele saiu novamente cedo, retornou com as compras para o almoço. Eu cuidei do jardim, podando as roseiras e colhendo flores tropicais. O sol brilhava de forma incomum para o outono, um calor quase estival. Parecia que toda a noite anterior havia sido um sonho, uma miragem na quietude da fazenda. Mas minhas mãos ainda se lembravam da vibração tênue ao toque de sua mão, e minha pele, do calor de sua proximidade. À noite, ouvi seus passos subindo as escadas. Seus passos eram seguros, firmes, mas não apressados. Eu estava diante do espelho do meu quarto, escovando meus cabelos longos e soltos. Ele parou diante da minha porta, e eu, sem me virar, disse: entre. Ele hesitou por um instante, em silêncio. Então, girou lentamente a maçaneta e entrou. Fechou a porta atrás de si. O que você escolheu? Perguntou, sua voz rouca quebrando o silêncio do quarto. Eu olhava para o espelho, vendo seu reflexo atrás de mim. Ele estava na penumbra. Apenas seus olhos castanhos brilhavam mais intensamente que o resto. Guardei silêncio por um longo momento. Então, disse, estou cansada de ter medo. Ele deu um passo mais perto. Então, você fica. Não assenti com a cabeça, não me movi, mas ele entendeu. Ele sabia. Aproximou-se ainda mais. Sem me tocar, inclinou-se sobre meu ombro. Sua respiração quente roçou minha pele como o vento antes de uma tempestade. Fechei os olhos. Naquela noite, não houve palavras, não houve declarações, não houve limites. Tudo o que me retinha, o medo, os tabus, o dever, recuou, dissolvendo-se na escuridão do quarto. Restou apenas o silêncio profundo, carregado de um significado avassalador, e suas mãos, que não perguntavam, apenas aceitavam, com uma ternura inesperada. Ele não apressou, não invadiu, esperou. Cada um dos meus passos hesitantes, cada olhar fugaz no espelho, cada toque tímido partiu de mim. Ele apenas respirava perto, aceitando minha decisão silenciosa. Pela primeira vez, entendi que o desejo pode não ser uma violação, mas uma entrega, não uma queda, mas uma libertação.